Olá, pessoal. Muito boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Jesus conosco sempre nos abençoando e através dos seus emissários nos inspirando, nos intuindo para que nós possamos realmente nos valer desses frutos amorosos para dirimir ou para curar as nossas feridas. Nós hoje vamos conversar então sobre a lição número 39 do livro Vinha de Luz, intitulada Em que Perseveras? E relata o capítulo 2, do versículo 42 de Atos, a narrativa de que os discípulos de Jesus perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Lembrando que Jesus, quando chegou para desenvolver a sua missão, ele começou a identificar os companheiros com os quais ele lidaria. Então, foi atrás de cada um para que eles pudessem ajudá-lo. Ora, Jesus havia formado esse nosso mundo há 4 bilhões e meio de anos. Há 250 mil anos, nós começamos a andar sobre 2 pernas, ou seja, nós começamos a sair da fase animal e racional para a fase Homo sapiens. E segundo Gubbio, no livro Libertação, há 40 mil anos nós atingimos a fase da razão. Mas há 2 mil anos, Jesus, preocupado conosco, com toda a humanidade, Jesus resolveu vir falar conosco. Olha, eu vou lá na terra dar uma faladinha com esse povo de corpo presente, porque estou preocupado com eles. Eu preciso chamar a atenção deles. Então, quando ele começa a desenvolver essa missão, ele vai atrás dos pescadores, mas vai atrás também de Levi. Levi era um homem rico. Levi possuía grandes capitais e, com isso, ele conseguia fazer aquilo que era preciso, ou seja, anotar os ensinamentos de Jesus. Naquele tempo, 99% da população era analfabeta. Alguns, principalmente os escribas, sabiam ler e escrever. E Levi, aproveitando-se da condição financeira, ele tinha condições de sacrificar ovelhas, secar o couro, lapidar esse couro com a pedra própria da região, fabricar tinta e ponteiro e anotar, escrever aquilo que Jesus dizia, fazendo então Levi mais tarde ser conhecido como Mateus. Então, o Evangelho de Mateus, confeccionado, foi dado de presente alguns exemplares para Gamaliel. Gamaliel era um componente do Sinédrio, era uma autoridade que mandava ali, mandava e desmandava. E era protetor de Saulo. Gamaliel vai para o deserto mais tarde, depois de ter ouvido Jesus, e começa a copiar exemplares do Evangelho de Mateus para dar de presente. Mais tarde veio Paulo receber esses exemplares. Saulo, que mais tarde será Paulo, na estrada de Damasco, indo procurar Ananias para dar um castigo nele, porque ele havia transformado a sua amada Abigail, irmã de Gesiel que mais tarde seria Estevão. Depois de conversar com Jesus, ele vai a Ananias, que o batiza, que dá-lhe um passe a fim de ele recuperar a visão, mostra-lhe um exemplar incompleto do Evangelho de Mateus,
Paulo se interessa sobremaneira agora, depois de conversar com Jesus, depois de perceber que a sua programação reencarnatória não era para ficar perseguindo cristãos, ao contrário, era para fazer cristãos. Então, Paulo vai até Gamaliel, recebe exemplares do Evangelho de Mateus, faz uma tradução para o grego, que era o inglês da época, e sai a pregar os ensinamentos do Mestre. Paulo andou 30.000 quilômetros em 20 anos, ou seja, 1.500 quilômetros por ano, em lombo de burro ou de outro animal, em canoas, andando a pé, mas tirando alguns sossegos nas cadeias, sendo preso, onde ele aproveitava para escrever, esclarecendo os irmãos e a nós com as epístolas de Paulo. Então a gente vê aqui nessa gravura à direita uma figura de Levi, de Mateus, com um papiro na mão. E ali ele estava fazendo anotações das falas, das pregações, das parábolas de Jesus. Então, hoje, atualmente, alguns observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Ora, Jesus resumiu toda a sua pregação, todo o seu movimento filosófico num verbo de 4 letrinhas: amor, amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ora, como é que nós estamos no planeta hoje? O que é que nós temos feito da psicosfera da Terra através da nossa capacidade de amar e servir e também através das nossas obras não tão republicanas? Então, alguns argumentam que naquela época tinha as revelações, mas que essas revelações não acontecem hoje. Acontecem. Acontecem e estão atualizadas. Basta a gente ver obra de Chico Xavier, que foi usado pelos espíritos principalmente de Emmanuel e de André Luiz. Mas muita gente acredita que essa época está morta, mas não está morta, ela está atualizada. Kardec fez uma interpretação do Evangelho de Jesus através do Espírito de Verdade e através do Evangelho segundo o Espiritismo, com muita profundidade. Assim como Jesus disse em parábola que ele não podia ensinar tudo, Kardec disse também que muitas coisas viriam ser reveladas depois da obra dele. Chico foi essa ponte entre a espiritualidade e nós, os encarnados, mostrando que as portas celestiais estão abertas, elas não estão fechadas. Mas muita gente acha que depois das pregações do Cristo, nada mais aconteceu. E que ali se fechou as portas da espiritualidade, as portas celestiais para nós, o que não é verdade. Eu mostro aqui uma gravura de Gustave Doré, mostrando aqui uma permissividade. No livro Os Mensageiros, Aniceto descreve bem esses quadros de permissividade na pátria espiritual. Espíritos desencarnados representando aqueles homens cujas atitudes eram exatamente aquelas que eles passam a fazer no mundo espiritual, atitudes desavisadas, atitudes infelizes, atitudes obsessivas. Esse é a representação dele do paraíso perdido. E comentam algumas dessas mesmas pessoas com características muito materializantes, entusiasmadas, como se divisasse no mundo nosso atual um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos.
Eles ignoram. Nesse resplendor dos tempos apostólicos, um grupo de cristãos renovou o mundo. Porque quando Jesus chegou, o que imperava entre os judeus era a lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Esse apostolado de 12 inicialmente começa a pregar as palavras de Jesus e depois se transforma nos 500 da Galileia e o mundo se transforma. Ali, na pátria dos judeus, quem dominava era o governo romano, poderoso, o império que dominava o mundo. E eles revolucionaram os ensinamentos. Muito embora as autoridades conformadas com os mandos não se comoveram, nem se aproveitaram desses ensinamentos de Jesus. Mas estava implantada a era do amor, a era do perdão, a era do acolhimento, a era da compreensão, da benevolência, de saber que toda dor importava. Naquele tempo, a gente recebia como pregação, e ainda recebe até hoje, o conceito de céu num espaço geográfico localizado em que Deus fica esperando as suas criaturas, aquelas criaturas, segundo a Bíblia, eleitas, ou seja, foram criadas para serem santos. Então, o céu, aquele céu compreendido como domicílio espacial da beleza, que é a abóbada celeste, ela realmente existe, porque não podemos imaginar o paraíso erguido sobre um pântano. Todavia, acima de tudo, como é que nós entendemos esse céu? O céu é a faixa de pensamentos glorificados a que nos ajustamos, com todas as criaturas de nosso degrau evolutivo. Nós vivemos num mundo de energias, de energia mental, de energias que nós criamos em forma de ondas e as trocamos entre nós, absorvendo as que recebemos e emitindo as nossas para que outras mentes as absorvam. Que tipo de onda nós estamos criando? Que tipo de onda mental nós estamos exteriorizando, caracterizando e ajudando a psicosfera da Terra? Aqueles espíritos iguais se atraem, se sintonizam. Aqueles espíritos, tanto no mal quanto no bem, se atraem. Então, o céu é a faixa de pensamento. Pensamento é vida, pensamento é criação, pensamento é energia. E cada um de nós tem o seu padrão vibratório. Nesse padrão vibratório, nós criamos sintonia com aqueles espíritos, encarnados ou desencarnados, que estão no mesmo padrão vibratório, na mesma onda, no mesmo comprimento de onda. Isso é chamado de frequência vibratória. Sintonia. E a gente precisa nos analisar. Com que faixa vibratória nós estamos nos sintonizando? Onde é que nós estamos colocando a nossa energia mental, nosso pensamento? E aí não adianta a gente querer se queixar de que estamos sendo tentados pelos espíritos menos felizes. A tentação só vem naquilo que a gente gosta, ou seja, na frequência que nós criamos. Nessa frequência, nós fazemos uma sintonia. Mas e o inferno? O inferno era tido como um espaço também geográfico, onde o capeta acolhia os pecadores, colocava-os num tacho muito grande, por sinal, com fogo ardente, fazendo um cozimento que não terminava nunca. Ou seja,
Era um céu como se, era, desculpem, era um inferno como sítio de sofrimento expiatório. Igualmente não pode ser contestado, porque não será justo idear a existência do charco num templo vivo. Olha a figura usada pelo autor. Não será justo idear a existência do inferno num templo vivo, porque o inferno representa o charco, o sofrimento, a expiação, mas acima de qualquer noção de lugar, porque nós não temos esse lugar geograficamente. O inferno é a rede de pensamentos torturados, em que nos deixamos prender com todos aqueles que nos comungam os problemas ou aflições de baixo nível, portanto, de frequência baixa, de baixa frequência, de ondas longas, onde nos manifestamos todos nós ainda como espíritos em progresso espiritual, habitando o mundo de expiação e provas por enquanto, que vai se transformar num mundo de regeneração, onde o amor começa a predominar. Mas como é que nós estamos agora? A gente precisa se conscientizar de que na alegria e na dor, no equilíbrio ou no desequilíbrio, agimos todos os espíritos, todos nós, encarnados ou desencarnados, que em nossa vizinhança se encontram, se nos agregam ao modo de sentir e de ser. Sintonia, mais uma vez. A saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Nós, como espíritos, somos responsáveis, somos a sede da saúde ou da doença. No equilíbrio, saúde, sintonia, harmonia com a lei de Deus. No desequilíbrio, na desarmonia, doença, que é um processo para retificar aquilo que nós erramos, aquilo que nós fizemos de errado, corrigindo os erros e abusos perpetrados por nós mesmos, ontem e hoje, diante da lei de Deus. Portanto, não podemos nos queixar. E quando a dor chega, a pergunta é: para que essa dor chegou? Ela é uma parábola, ela traz uma mensagem. Olha, você como espírito está desarmonizado, desequilibrado. Analise-se, conheça-se, e aí você verá onde é que está errando, onde é que está perpetrando esses erros. Portanto, pelo livre-arbítrio, nós somos responsáveis pela saúde ou pela doença. Não temos que botar culpa na divindade, como se isso fosse um castigo. Porque no momento em que nós estávamos como espíritos errantes, programando a nossa próxima vida, nós colocamos duas opções. Eu quero aprender a amar, mas se não aprender a amar, eu já vou programar algumas dores para me chamarem a atenção. E essas dores vão me despertar, vão me despertar para a porta estreita do ensinamento de Jesus, na minha reforma interior, como dizia João Batista, no endireitamento da minha vereda, ou seja, da minha programação reencarnatória. As oportunidades que Jesus nos deu nas suas pregações, elas continuam fluindo incessantemente sobre a terra. Estão aí à nossa vontade de servir. A misericórdia do Pai não mudou. Jesus dizia que Deus é amor. Deus não é um Deus de punição, um Deus de amor, de compreensão, de oportunidades. É aquele que oferece a nós a oportunidade de correção através das múltiplas encarnações que nós já tivemos e das múltiplas que nós vamos ter, porque nós estamos aprendendo a amar agora. Quando Jesus nos sensibiliza o coração, dizendo: se servirdes a um desses pequeninos, estarei servindo a mim. Quem são os pequeninos? Nós.
Porque, na verdade, a fase da razão atingimos há 40 mil anos diante de um mundo de 4 bilhões e meio de anos. Portanto, diante da eternidade, nós somos criancinhas. Mas Jesus não nos despreza, não nos abandona, porque a justiça, a providência divina, é invariável em todos os tempos. Ela é invariável, é imutável. Nós é que tentamos burlar a lei divina através de atitudes negativas. Então, nós precisamos entender que nós, como cristãos na atualidade, temos agido muito diferente. Temos nos comportado muito diferente. Aniceto, no livro Os Mensageiros, caminhando com André Luiz e Vicente, mostra-lhes, numa rua do Rio de Janeiro, um grupo de pessoas em atitudes não tão cristãs, e por cima deles uma nuvem de bactérias, de larvas astrais, de vírus, que tem também frequência vibratória. E quem entra na frequência vibratória desses corpos, bactérias, vírus, larvas astrais, adquire a doença. É a contaminação que nós temos provocado da psicosfera da Terra tem possibilitado, quase que de 100 em 100 anos, o surgimento de epidemias. Nesse momento, em tanta agitação no nosso mundo, guerras, atrocidades, nós estamos desarmonizando a psicosfera da Terra. E nós, cristãos, amorosos, trabalhadores da seara do Cristo, através das nossas atitudes, das nossas energias equilibradas, amorosas, vamos ajudando a manter um equilíbrio dessa energia da Terra. É nossa obrigação. Portanto, temos que trabalhar muito. Raríssimos de nós que nos dizemos cristãos perseveramos na doutrina dos apóstolos, ou seja, no seguimento fiel do Cristo, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, no serviço da fé. A maioria de nós prefere os chamados pontos de vista, pelo egoísmo, pelo egocentrismo, pelo orgulho, pela vaidade, que nos achamos muito potentes, comungamos com o personalismo destruidor, fortalecendo a raiz do egoísmo e raciocinamos sem iluminação espiritual. Quando Cristo nos disse: vós sois a luz do mundo, fazei resplandecer a vossa luz. E onde é que nós estamos colocando a nossa luz? Debaixo da mesa. Estamos numa encruzilhada, todos nós, porque Jesus nos concitou a que escolhêssemos o caminho que queríamos seguir. Nós temos plena liberdade disso. Queremos seguir um caminho ou queremos seguir outro caminho. A bondade do Senhor, o seu amor, principalmente na despedida na casa de Simão Pedro, no culto do lar, descrito por Neio Lúcio, ele nos dizia: não vos deixarei. Então, a bondade de Jesus é imperecível, é imortal, é imensa, é imensurável. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Qual caminho nós vamos seguir? O caminho da porta larga ou o caminho da porta estreita? A porta larga representando as facilidades do mundo e a porta estreita representando a guerra interior que nós vamos ter no momento em que resolvemos fazer correções de rumo, reprogramar o nosso programa reencarnatório. A reforma interior que pregava o Cristo. Qual o caminho que nós estamos escolhendo? Depende de nós. Porque quando nós resolvemos partir para o caminho da virtude, nós temos uma guerra interior. Porque nós vamos sair daquela situação de comodismo,
de estar satisfeito do modo como está e não queremos mudar porque representa sacrifício, trabalho, a procura da iluminação interior. Mas Jesus continua conosco, nos dizendo ainda em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve. Esse jugo, para cada um de nós, representa compromissos com as vidas passadas e com essa. Nós estamos hoje refletindo aquilo que nós fomos ontem. E o amanhã nós refletiremos o nosso hoje. Ou seja, como diz Emmanuel, nós somos o que fomos e seremos o que somos. Mas se as coisas estão difíceis, parecendo quase impossíveis, com lágrimas pelo caminho, com sofrimento, com dor, é hora de nós batermos os joelhos à terra ou na terra, como fez Paulo no caminho de Damasco, quando Jesus aparece para ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, consciente agora, pela iluminação magnética que lhe proporcionou o olhar e a compreensão magnânima de Jesus, se conscientiza de que precisa mudar o seu rumo reencarnatório. E ele o muda, transformando-se num dos maiores pregadores do sistema filosófico implantado por Jesus, cuja missão era implantar o reino de Deus nos corações dos homens. Então, nós somos variados tipos aqui na Terra. Alguns negativistas. Então, antes de aplaudir os mais afoitos, principalmente os negativistas, procuremos saber, nos analisando, nos conhecendo, como diz Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Procuremos saber se estamos com a volubilidade, a insegurança, o negativismo dos homens que numa hora estão com Cristo, noutra hora estão fora dos ensinamentos. Ou estamos com Cristo, cujas mãos estão estendidas, chamando-nos: vinde a mim, filhos do meu coração. Eu preciso e quero abraçá-los, e Jesus nos acolhe no seu colo. Jesus, cujo coração e cujo amor é imutável, nos espera, nos acolhe, bate à porta dos nossos corações, a fim de que nós o deixemos entrar. E nesses momentos de dificuldade, nos momentos de dor, de insegurança, de desespero, de falta de esperança, de doenças, de dores de amigos nossos próprios, de familiares, roguemos o auxílio e a intervenção de Jesus, dizendo: Senhor Jesus, que eu persevere nos seus ensinamentos, mas que também eu seja uma ou um trabalhador ou trabalhadora confiável da sua seara. Nesse momento, então, eu me despeço, chamando a vocês todos para que se coloquem numa posição bem confortável, a fim de que nos dirijamos a um jardim em desdobramento espiritual, numa contagem simples de 1, 2, 3, nos sentindo sair dos nossos corpos, chegar a um jardim bem verde, com um curso de água bem cristalina, e a gente colocando as mãos percebe que a água está bem fria. Ao lado do jardim nós observamos muitas macas, mas nós estamos acompanhados dos nossos anjos de guarda. É o momento, então,
de nós darmos as mãos a Ele, agradecendo a esse anjo de guarda, a esse protetor, a esse amigo inseparável, a esse amigo de todos os momentos, principalmente nos momentos de dificuldade, agradecendo a eles por essa amorosidade. Nós vamos nos deitar nessas macas e vamos chamar também para que venham se deitar nas macas os nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos, que estejam adoentados, encarnados ou desencarnados, que estejam em dificuldades, que precisem de tratamento. Erguemos as nossas orações ao Mestre, e nesse momento, ele, como resposta, através dos seus emissários, manda uma chuva de pétalas esverdeadas, que é a cor da cura. Essas pétalas, ao nos encontrar, se transformam em energia curativa, em nome de Jesus. Agora, nos sentindo bem, vamos nos levantar dessas macas e vamos nos dirigir de novo à nossa casa, cada um identificando o seu corpo, sentando-se sobre ele, acoplando-se ao seu corpo e preparando-se agora para o passe, através dos nossos irmãos os passistas. Tenham certeza, conversem com Jesus, falem das suas dificuldades, falem a Ele por que vieram aqui. Se dificuldades estão presentes, peça auxílio. E através dessas energias, tanto da espiritualidade, quanto da natureza, quanto dos médiuns, soladas, irão fazer com que você receba aquilo que veio procurar. E vamos agradecer a Jesus, nosso guia, nosso modelo, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer pela oportunidade de estarmos estudando, aprendendo, mas, acima de tudo, agradecer pela oportunidade de podermos ser úteis na sua seara. Senhor Jesus, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.